Boa noite a todos que estão aqui conosco, muito obrigada pela presença. Eu sou a doutora Maíra Luz e esse aqui é o doutor Rodrigo Santiago. Nós estamos aqui para conversar com vocês hoje sobre hesitação vacinal. A gente tem algumas coisinhas para contar para vocês, para ajudá-los na decisão de vacinar as crianças. Fala, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Como vão? Tudo bem? Todo mundo já pegou suas respectivas crianças em casa? Me apresentar, meu nome é Rodrigo, eu sou pneumologista, formei na Unimar, na Universidade de Marília, em 2007, vim para São Paulo e fiz residência de clínica médica e pneumologia. Sou pai de crianças também, 2 gêmeas de 6 anos, vão fazer 7 no mês que vem. Então, falo aqui hoje com vocês não só como médico, mas como pai também, né? E queremos trazer, a amiga pneumopediatra Maíra e eu, a gente quer trazer para vocês um pouco de tudo que aconteceu conosco nesses 2 anos, como médicos, como pais, como mãe, como amigo, como familiar, um pouquinho do que houve nessa pandemia, né? Eu gostaria, antes de eu começar, que a Maíra também se apresentasse, desse aí o seu mini bio para a gente se conhecer todo mundo. Legal. Eu sou pediatra, sou pneumopediatra, fiz pediatria na Santa Casa de São Paulo, depois fiz pneumopediatria na HCFM USP. Sou uma apaixonada por vacinas, todo mundo que me conhece sabe que eu amo estudar vacinas e desde o comecinho da pandemia, quando as coisas começaram a acontecer sobre vacinas, eu comecei a estudar bastante sobre o assunto. Sou mãe de 2 crianças, uma delas elegível para ser vacinada, amiga também das filhinhas do Rodrigo, e um pequenininho que ainda não é elegível para ser vacinado. E aqui, como o Rodrigo disse, a gente está aqui também como pais, a gente sabe quais são as angústias que vocês têm, a gente sabe que vocês, como nós, quando a gente vai fazer alguma coisa para os nossos filhos, a gente pensa 2 vezes, eu brinco assim, vou contar para vocês o que eu sempre falo para as pessoas, que é assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, que a gente vai, por exemplo, fazer um arvorismo, e a gente entra lá na brincadeira para fazer um arvorismo, a gente entra no negócio, vai embora. Quando a gente vai colocar nosso filho para fazer arvorismo, a gente coloca o filho, prende, puxa a fita, trava, vê a trava de novo, vê como que tá, pergunta para o moço, isso aqui tá seguro mesmo, isso aqui é assim mesmo. É muito diferente da gente, porque é o nosso filho, a gente tem a responsabilidade de cuidar deles, e a gente entende que essa hesitação, quando a gente colocou o título dessa live como hesitação vacinal, a gente entende que é normal a gente ter essa angústia, porque nós somos pais. E nós, como estudantes de tudo isso que aconteceu, da pandemia, das vacinas, a gente entendeu que nós podemos ajudá-los, porque nós entendemos como que vocês estão se sentindo, e porque nós temos as informações dos estudos, tudo que a gente vai falar aqui para vocês hoje é baseado em ciência, é baseado em evidência, é baseado em estudo científico, e a gente quer derrubar as fake news para que a gente possa ajudar o seu filho, ajudar vocês, para que vocês tomem a melhor decisão. Quando a gente estava conversando sobre como a gente ia contar para vocês sobre essa live, a gente lembrou um pouquinho de como foi a nossa história na pandemia. E a gente achou interessante que vocês soubessem um pouquinho de tudo que a gente viveu. No começo, eu não participava tanto da linha de frente, entre aspas, porque as crianças não foram tão acometidas no começo, e o Rodrigo estava no vulco, no fervo. E a gente achou interessante ele contar para vocês como foi a vivência dele como médico pneumologista, de toda essa situação, como a gente viveu tudo isso. Conta para a gente, Rodrigo. Vamos lá, não quero que seja um monólogo chato, tá, gente? Eu quero trazer um pouquinho realmente da minha história, quero que seja leve, quero que seja agradável e, como eu acabei de falar no chat aí, podem colocar perguntas, dúvidas, quero que seja útil.
O título Hesitação Vacinal em Crianças, eu quero dar o mérito do crédito, foi a frase que a Maíra fez quando a gente conversou com as coordenadoras, com a diretora, com a Zélia, com a Jaci. Eu falei, não, esse é o melhor título que a gente poderia ter, porque realmente hesitação vacinal neste momento dos pais é completamente compreensível, é legítimo esse medo, esse temor, é legítimo, eu sou pai, eu entendo. E eu tive uma postagem até nas minhas redes sociais, que eu tinha, quando eu falei da primeira vez de vacina de criança, essa noite é principalmente para vocês pais e mães que estão vacinados e que ainda estão com medo de vacinar os filhos. Porque, infelizmente, algumas pessoas que nem se vacinaram, elas não vão vacinar os filhos mesmo, porque elas nem se vacinaram, né? Então não tem muita escapatória para esse grupo. Então, hoje é mais para essas pessoas que estão aqui conosco nessa hesitação, que a gente precisa da ajuda de vocês para isso, tá bom? Então vamos lá, vamos contar uma historinha, história com H, história que realmente ocorreu desde o início, né? Eu lembro que quando estourou a pandemia, né, pela OMS e Estados Unidos, fechou a Disney, né? Nunca ninguém pensou que pudesse fechar a Disney. Eu estava com a viagem comprada, eu nunca fui, levaria minhas filhas, e até hoje acabamos não indo ainda. E até a Disney fechou, gente. Então realmente foi uma pandemia totalmente diferente de tudo que a gente viveu na nossa vida. E aí, pessoas paradas em casa, quarentena, e aquela coisa que não sabia quanto tempo. A minha esposa mesmo ficou 3 meses em casa com as minhas filhas. Ela não saía porque, como eu médico, como a Maíra bem disse, eu na linha de frente, como pneumologista, atendendo tanto no consultório presencialmente, quanto algumas teleconsultas, quanto no próprio hospital, atendendo enfermaria, atendendo UTI, fazendo atendimento domiciliar, entrando em apartamento com pessoas todas contaminadas. Eu passo um filme e talvez até me emocione um pouco, porque eu me arrepio, porque foram muitas coisas que a gente viveu e eu tinha muito medo, não tenham dúvidas, eu tinha muito medo de ficar doente, de deixar minha família doente. Eu dormi, vou até pedir licença para a Denise, minha esposa, para passar uma questão pessoal. Eu fiquei 3 meses dormindo, uns 2 meses dormindo fora do meu quarto, fora da minha cama, dormindo na sala, por medo de repente transmitir alguma coisa. A gente não sabia nada, a gente tinha aquele receio de ficar limpando compra e tudo que chegava de fora, né? Hoje a gente sabe que realmente é de pessoa para pessoa, mas a gente não sabia nada no começo. E enquanto estava todo mundo reclamando, com preocupações quanto a questão de economia, que não podia trabalhar, o medo de emprego, de dinheiro e tal, e repito, também uma preocupação legítima, mas estava todo mundo em casa, com a família, com os filhos, né, com tempo de sobra para ficar com a esposa, com o marido, com as crianças, e eu nunca fui tão ausente na minha vida. Eu saía de casa às 7 da manhã, chegava mais de 10, 11 da noite, e chegava e ficava no celular estudando artigos, tudo que chegava da Europa, dos Estados Unidos, da China, porque veio para o Brasil depois o vírus, né? Estudando, tentando me atualizar, tentando entender. Então era trabalhando muito, estudando bastante, ausente pra caramba. Fiquei um tempo até sem beijar minha esposa e minhas filhas naquele momento, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto, mas já não almoçava, já não jantava junto, porque esses horários eu não estava em casa. Uma questão diferente, vocês vão ver que talvez o meu sotaque de caipira, eu sempre fiz uma vida aqui em São Paulo próximo de casa, para poder almoçar em casa, e nesse momento eu não ia, porque chegar em casa, tirar toda aquela roupa, tomar banho, então eu fui muito ausente, e no meio desses estudos todos, a Maíra e eu, a gente tentou, a gente conversava muito, trocava muitos estudos, muitas pesquisas também. Fomos até adeptos no início da teoria da cloroquina, a gente tinha muita esperança que isso pudesse adiantar, e realmente a gente foi vendo com muito estudo depois que não funciona, até na experiência própria, até a experiência de muitos pacientes, que realmente não era o caso. E aí, quando a gente começa a aprender a mexer com o bicho, a gente começa a ficar mais tranquilo. Minha mulher saiu de casa depois de 3 meses, eu fazia todas as compras em casa na época. Nossa, eu também.
Nossa, era horrível, né? Eu volto a dormir na cama com a minha esposa, a gente volta a realmente ter um pouquinho mais de vida, e os médicos começam a aprender que era o coronavírus, que realmente no ano de 2020 era muito mais grave para os pacientes mais obesos, mais idosos, com doenças crônicas mais descontroladas. E aí vem a Gama, aquela P1 de Manaus, né, no finalzinho de 2020, começo de 2021, e que muda muito o panorama da doença, que é onde mais tem morte no Brasil, pegando inclusive jovens, adultos saudáveis, algumas vezes. A gente tem o exemplo do Paulo Gustavo, por exemplo, né, famoso Paulo Gustavo, que Deus o tenha, e muitas pessoas que a gente falava, mas não faz sentido essa pessoa evoluir tão mal. Então, essa variante foi muito cruel para o nosso país. Então, tivemos que, de novo, reaprender, estudar, entender, explicar para os outros médicos, porque tinha muitos médicos que estavam trabalhando, mas tentando ajudar, e infelizmente não tomavam as melhores condutas, né? E aí, ao mesmo tempo, foi evoluindo a vacinação no Brasil, né? A gente viu que parou de morrer idoso, justamente porque eles estavam vacinados, e começou a morrer mais jovens, adultos jovens, no que eu quero dizer. E aí, quando chega a Delta, estava todo mundo morrendo de medo. Vamos lembrar da variante Delta, porque ela transmitia o dobro de potência da anterior, que era de Manaus, né? E foi tranquilo. No Brasil não teve grandes problemas, porque a nossa vacinação estava cada vez mais e mais adiantada. E aí, quando a gente está ficando cada vez mais e mais tranquilo, chega uma outra variante que eu vou até citar o Drauzio Varela, que é um dos médicos mais respeitados do país, que dentre as várias especialidades dele, ele é infecto também, né, Maíra? E ele falou que ele nunca viu algo do tipo de transmissibilidade como a dessa Omicron, que é, assim, algo absurdo o tanto que transmite. E se a gente for ver no Brasil, a gente teve um boom de infecções, mas realmente a gente não teve um boom de mortes, um boom de internações, justamente por conta da nossa cobertura vacinal. Tem gente que quer ficar jogando contra a vacina, quer ficar jogando contra toda a ciência mundial e fica falando que, não, mas o vírus é mais leve. Gente, ele é mais leve para quem está vacinado. Tá? Eu tive vários pacientes que não se vacinaram e que foram internados, que tiveram sim acometimento pulmonar, que tiveram sim aquela pneumonia viral, com o tal do vidro fosco, que todo mundo ficou sabendo, né? Todo mundo ouviu falar mais essa expressão, né? E a gente tem dados de lugares sérios, desde Estados Unidos, Inglaterra, até, por exemplo, o Emílio Ribas, né? De 80% das pessoas internadas por Covid no começo desse ano, nesse surto que a gente teve ainda do Ômicron, eram sem a vacinação completa. E sem vacinação completa, não adianta 2 doses a mais de 5, 6 meses. Né? Essa dose de reforço, essa terceira dose, não pode demorar mais do que esse tempo, porque realmente vai passando o tempo que a vacina faz efeito para a gente. Então, isso tudo é para mostrar a diferença de como estava lá atrás, que eu falei tudo que eu vivi, toda a dificuldade que eu tive, inclusive do ponto de vista pessoal, familiar. Não posso negar que do ponto de vista profissional foi muito interessante para mim, foram anos muito produtivos, mas pessoal foi muito difícil, né? Então cada um com o seu calo, né? Cada um onde apertou o seu calo, mas foi difícil para todo mundo. Eu perdi pacientes, eu perdi familiares, eu perdi amigos, todos perdemos. Só que a gente está num momento agora e que a gente já muda um pouquinho o panorama de como está a situação. É muito melhor, é muito mais tranquilo. No Brasil, a gente tem alguns dados aí de 72% da população completamente vacinada, porém apenas 30% com a terceira dose. A gente não consegue pegar direito esses dados do Ministério da Saúde, porque essa terceira dose, esse tudo de gente que não tomou, será que tem mais de 4, 5 meses mesmo? Ou será que tem mais de 6, 7 meses? Isso faz diferença. Tá? Agora, a gente vai falar de São Paulo, eu costumo falar que São Paulo é uma ilha no meio do Brasil, né, Maíra? Porque a gente tem aí 89% da população elegível completamente vacinada. Isso é muito bom no estado de São Paulo. E a criançada, depois a Maíra tem esses dados até mais detalhados, a criançada de 5 a 11 anos, que começou recentemente, né, a vacinação, a gente tem 70% com pelo menos uma dose. E pensando que a maioria das crianças tomaram Coronavac, que é só 1 mês, e as outras que tomaram, de repente, Pfizer, são 2 meses, a gente está quase, né, conseguindo aumentar
essa população-alvo de crianças com a dose completa, mas ainda não estamos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas flexibilizações. Eu queria até dar um pouquinho a palavra para a Maíra nesse sentido, e até para mostrar a importância que é a gente vacinar as crianças, porque apesar delas não serem, principalmente no início, o foco de maior atenção, os números de mortes de crianças no Brasil são, assim, assustadores, né? Então, eu queria até chamar agora a pediatra, para falar um pouquinho para vocês. Vamos lá. Você foi contando aí, foi aparecendo um filme aí do que a gente viveu aí nesses tempos. E é interessante que eu me lembro que nesses 2 anos a gente se comunicou muito. Lembra que meus pacientes terminam, fazem 15, 17, 18 anos, vão para o Rodrigo. Então, eu lido com uma faixa etária, ele lida com outra. E a gente bate muita bola, né? Conversa muito sobre o assunto. E eu me lembro muitas vezes, eu me lembro de 2020, eu cheguei a comentar isso com você esses dias. Eu me lembro de 2020. A maioria das vezes que eu chamava o Rodrigo para perguntar alguma coisa ou para falar com ele, enfim, ele estava ou entrando ou saindo do hospital. E hoje em dia, o que é importante que a gente saiba, 2020 igual sem vacina, tá? Então, no momento que a gente estava sem vacina, eu estava conversando com um médico pneumologista que ele entrava e saía do hospital o dia inteiro. Acabei de pegar paciente assim, eu estava no UTI. Ai, desculpa, Maíra, eu estava no UTI. Desculpa, não sei o que, eu estava no... O dia inteiro o Rodrigo estava dentro do hospital. Aí, 2021, a gente teve o avanço da vacinação. O 2021, para mim, é uma transição, né? Foi muito importante para que a gente pudesse vacinar as pessoas, e a gente foi vacinando aos poucos. A gente não tinha muito um resultado logo no começo de 2021, meio de 2021, porque a gente ainda estava vacinando. Agora a gente está vacinado. E aí, corta para 2022, nesse cenário que nós estamos vacinados. Ou pelo menos todo mundo pode estar vacinado. Então, nesse cenário, eu ligo para o Rodrigo e falo: Rodrigo do céu, eu nunca vi tanto paciente na minha vida, meu Deus do céu, eu não estou dando conta. Muita criança doente. Muita criança doente. Então, o que aconteceu nas variantes que a gente tinha no comecinho, então o vírus lá do comecinho, depois a gama, depois a delta, que depois que aconteceu com a gente na Ômicron, para as crianças, o Ômicron foi uma coisa assim, muita criança infectada, muita criança sintomática. A gente teve também bastante criança sintomática infectada com a delta nos outros países, isso não se refletiu aqui, mas com a Ômicron aconteceu. E quando eu... Rodrigo do céu, Acho que cortou agora, Maíra. Isso aconteceu. Voltei, me conta se eu voltei. Voltou agora, você está travada, agora voltou a imagem também. Você deu uma travada, pessoal, até queria que vocês me ajudassem nesse sentido também. A hora que você falou que Rodrigo do céu, e aí cortou, travou. Numa das vezes que você conversou comigo. Para você voltar um pouquinho aí, uns 10 segundos então, que você estava falando. Vou voltar. Aí eu disse: Rodrigo do céu, tem muito paciente, eu não sei o que está acontecendo, como é que está para você aí? Porque o que eu percebia, né, que a gente está contando a nossa história, eu estou contando para vocês um pouquinho da minha história, da vivência da parte da pediatria. O que tudo estava lindo, estava calmo, como pediatra, tá bom? Então, pensando na parte de infectados de coronavírus, tá? Não estamos falando de pacientes que estão de parte emocional, de pacientes que perderam familiares, a gente está falando de pacientes infectados de coronavírus. Então, o que estava calmo na pediatria, nesse início, em que para ele estava tudo muito conturbado, na pediatria a Ômicron foi mais forte. E aí entrei em contato com ele e ele falou assim: não, você não tem ideia. Primeiro, Rodrigo estava saindo ou entrando no consultório. Para mim já era uma coisa, já mudou totalmente o cenário. Ele não estava mais entrando e saindo de hospital loucamente. Segundo, ele fez assim: as pessoas quase não internam. As pessoas com a vacinação completa passam muito bem. As medicações que eu estou prescrevendo não são medicações mais tão complexas como antes, como a gente tinha que prescrever.
E eu me lembro, não sei se você lembra, eu me lembro que eu falei assim, Rodrigo, eu tô arrepiada, eu tô emocionada, eu nem acredito que isso está acontecendo. Porque parece que para mim foi ali que eu realizei. Nossa, ufa, está passando, por que nós estamos vacinados? Muito bem. Aí, o que eu queria falar para vocês, que eu percebi com a Omicron, eu tenho até um gráfico, se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Que eu percebi que acontecia com a Omicron em janeiro, pós-festas, a gente soube que as pessoas começaram a se infectar mais, muitas pessoas infectadas. Vou contar para vocês que na primeira semana de trabalho aqui no consultório, em janeiro, eu atendi mais pacientes infectados do que no semestre inteiro de 2021, no segundo semestre inteiro de 2021. Em uma semana, mais do que em um semestre. Então, e é isso que vocês estão vendo aí, que vocês veem o gráfico na Globo, subindo, horrores, neste momento aí, lá no começo de janeiro de 2021. O que eu percebi? Eu percebi que as pessoas, os pais, que eram os pais vacinados, eles passavam muito bem pela doença. Então, eles estavam ótimos. E as crianças, claro, a gente teve muitas crianças que passaram bem, mas as crianças ficaram doentes. Então, elas ficaram com dor no corpo, mais intensa, elas ficaram com febre, elas ficaram com tosse, pegou bastante via aérea que a gente não tinha antes, superior, né, mas pegou. As crianças acabaram ficando, teve muita criança que ficou com tempo prolongado de doença. A maioria não acontece isso, mas uma criança que a gente consegue que não fique passando mal, para mim já era seria um ganho. E aí, toda vez que eu atendi um paciente que estava nesse cenário, que eu via os pais muito bem, então os pais estavam passando super bem, eles estavam, eu tive só uma dor de garganta, uma coriza, uma dorzinha no corpo, e a criança deitada na cama, com febre, cansada, eu pensava o seguinte, gente, não é justo a gente não permitir que a criança passe pela doença de uma forma tranquila, como os pais estão passando. Então, a gente precisa dar a oportunidade para que eles passem pela doença tão bem quanto nós, que estamos com 3 doses, estamos passando. E aí a gente tinha, naquele momento, vacina aprovada, mas a gente não tinha vacina para as crianças. Então, eu ficava contando os dias para isso acontecer. Gente, pelo amor de Deus, não tem que comprar vacina e vem audiência pública, não sei o quê, voto disso, voto daquilo, bababá, e nada das vacinas. Eu só pensava... eu olho muito para as crianças como... eu olho por elas. Elas têm que ter a oportunidade de passar bem pelo vírus. A gente não está... Olha, eu sei que a gente tem menos mortes em crianças, a gente tem menos... Enfim, a gente vai falar sobre isso já, mas se eu puder deixar uma mensagem para vocês, as crianças também têm o direito de ter a oportunidade que nós tivemos a oportunidade de passar bem pelo vírus. Por que a gente não pode dar essa oportunidade para eles? É oportunidade. Passa bem pelo vírus. Se você encontrar com o vírus, eu quero que você passe bem. Então, para mim, o primeiro grande ganho quando as crianças começaram a se vacinar, foi isso. E eu já percebi, claro, que tem muitas crianças que estão com primeira dose só, mas a gente já tem isso perceptível clinicamente. As crianças já estão passando melhor. Claro, a gente também já está passando por essa onda, graças a Deus, mas as crianças têm passado melhor. Mas aí, falei dessa história aí da gente ter a vacina aprovada, num momento em que tinha muita gente doente, mas a gente teve um intervalo bem grande entre aprovação de vacina e compra de vacina. Nesse intervalo, houve bastante tempo para que muitas informações falsas fossem espalhadas. E aí, eu vou linkar com a história do começo. Quando a gente recebe muita informação no WhatsApp, às vezes você recebe informação de uma pessoa que você confia, mas que ela não é perita no assunto. Então, por exemplo, você recebeu uma mensagem da sua mãe. Sua mãe é uma pessoa que você confia, mas a sua mãe não é médica, especialista em vacina, farmacêutica, enfim.
por você receber uma informação de uma pessoa que você confia, na mesma hora você já fica, ai, gente, será que eu vacino meu filho? Será que eu não vacino? Por causa lá daquela história lá que eu falei para vocês no começo, que a gente pensa 1000 vezes quando a gente está falando do nosso filho. E aí a nossa ideia aqui é, quando a gente foi recebido aí pela escola, pelas diretoras que foram maravilhosas com a gente, parabéns para toda a equipe. É uma escola que está pensando nas crianças, está pensando na saúde das crianças, e mais do que isso, eu ouvi coisas que são muito importantes, porque eles estão pensando no futuro das crianças e eles estão pensando no futuro das pessoas que estão ao redor delas, para que elas pensem empaticamente nas outras pessoas e pensem também que quando elas se vacinam, elas protegem as pessoas ao redor. Quando a gente falou sobre isso, a gente pode ajudar. A gente pode contar para vocês que algumas informações que vocês têm não são verdade. E por que não são verdade? Então, é isso que a gente vai falar alguma das coisas agora. Quer falar uma, Rodrigo? Uma das fakes? Bom, na verdade, antes da gente começar a falar... Porque tem algumas fake news, gente, que para quem tem um mínimo de conhecimento técnico na medicina, sabe que é ridículo. Agora, não é todo mundo que tem a obrigação de saber disso, tá? E alguns para nós seria até engraçado se não fosse revoltante, né? Eu sou um cara que eu não consigo ficar dando risada muito de piadinha de pandemia. Meus amigos estão tudo com o saco cheio de mim, porque eu virei um rabugento, um chato, porque eu não consigo rir de uma coisa que eu sofri muito e sofro até hoje. E eu vejo que isso mata, porque as pessoas não se vacinam, elas se matam, né? Não sei quem viu o filme, Não Olhe para Cima, né? Um baita filme que está concorrendo um caminhão de Oscar do negócio do asteroide, e que dá para trazer muito para tanto a situação no Brasil quanto nos Estados Unidos, essa questão de muita fake news, né? Eu não consegui dar uma risada no filme. E quem me conhece sabe que eu passo vergonha de dar risada em comédia. Então, essas fake news que a gente vai falar, a gente tem tudo listado, coisas que vocês devem estar com muitas dúvidas, a gente vai falar uma por uma, e repito, são até um pouco engraçadas, se não fossem trágicas, mas eu vou falar alguns números trágicos, não deixa de ser uma fake news, Maíra. Aquela questão de que o Covid mata pouco criança, pega pouco criança, né? Como assim fake news? Realmente, né? Para a gente ter mais de 653 mil mortes no geral de Covid, 3 mil mortes é pouco, né? Perto de 653. Mas vem cá, 3 mil mortes de criança. Então, a gente tem de 2020 até 2022, dados do Ministério da Saúde, dos boletins epidemiológicos de Covid, de 2020 a 2022, de menos de um ano, 892 mortes. De 1 ano a 5 anos de idade, 476 mortes. De 6 anos a 19 anos, 1.578 mortes. Isso são os dados do Ministério. Só que se a gente for ver os dados gerais, dá 590 mil mortes por Covid no Brasil, que está bem defasado do que os 653 mil mortes que a gente tem pelos dados da imprensa. Por que eu estou querendo falar? A gente tem mais de 3 mil mortes de criança no Brasil por Covid. O Brasil é o segundo país do mundo que mais morreu criança. A gente só perde para o Peru. Tá? É a maior causa de morte por doença no país, só perde para acidente de trânsito, para criança, né? E teve um número muito interessante, triste, revoltante, mas muito interessante, de que se somar todas as doenças preveníveis e evitáveis por vacina nos últimos 10 anos, se somar todas elas, não dá o que morreu de criança por Covid. Né? Então, não deixa de ser uma fake news, né, Maíra? Falar que Covid não pega criança. A gente fala assim, né, Rodrigo, que o Dr. Marco Aurélio Safadi, que é um cara fantástico, se vocês puderem buscar se vocês quiserem buscar informações relevantes, boas, de qualidade, procurem o Dr. Marco Aurélio Safadi. Ele fala o seguinte, que a gente teve um equívoco no comecinho da pandemia, que nós nos distraímos com uma característica da Covid, que as palavras são dele, estou só reproduzindo, ele fala assim, que teve uma desproporcionalidade de quanto a doença se impactava em relação a adultos e crianças. Então, a gente se distraiu nessa. Tinha muito adulto mal, tinha muito adulto morrendo, mas isso não significa que não tinha criança ruim. Então,
tinha, assim, uma relevância na população pediátrica que, no caos, no desespero, com tanta gente morrendo, tanta gente mal, a gente não prestou muita atenção, entendeu? Então, a gente se distraiu, ele usou esse termo, achei fantástico. A gente se distraiu e não chamou muita atenção porque tinha muita criança morrendo, porque tinha muito adulto morrendo e a gente tinha que fazer alguma coisa. E isso também nos traz a informação que, quando as crianças entraram na vacinação, agora no final, não significa que as crianças não precisam ser vacinadas e nem que essa doença não tem uma relevância na população pediátrica. O que significa, na verdade, é que a letalidade é importante, sim, que existe hospitalização das crianças, sim, mas que, dentre tudo que a gente tinha lá, eles entraram numa fila. Então, na fila, quem eram as pessoas que mais morriam se tivessem Covid? Então, era um senhorzinho de 80 anos, obeso, DPOC, sei lá, o que mais? Diabetes, cardiopata. Esse é o cara que morria mais. Então, por isso, a gente começou com idoso com comorbidade, depois idoso, 90 anos, depois idoso, enfim. E fomos descendo a fila de vacinação, mas não significa que a gente não tem relevância. Essa distração, neste momento que todo mundo já tem possibilidade de ser vacinado, a gente sabe que dentro da população pediátrica a chance de acontecer é menor, mas existe a chance. E toda vez que existir a chance, a gente precisa intervir, a gente precisa fazer alguma coisa. Foi o que o doutor Rodrigo falou. Ele falou, olha, dentro das doenças que são imunopreveníveis, a Covid hoje, a gente tem até um gráfico que a gente faz, um estudo que a gente faz antes das vacinas entrarem no calendário. Então, por exemplo, meningite, antes da vacina de meningite entrar no calendário, quantas crianças morriam de meningite? 10, X, tá? Não é um número real que eu tô falando, tá? Então, 10 crianças morriam. Quantas crianças de Covid morrem antes da vacina entrar no calendário? 100. É absurdo o número de crianças, é muito maior o número de crianças perto do número de outras doenças imunopreveníveis. Ou seja, faz total sentido que essas crianças sejam vacinadas. Não, e em cima disso também, além da questão de morte, tem as sequelas, né? Então, vamos lembrar que para cada morte de criança, a gente tem 10 vezes mais casos graves com risco de sequela. E assim, as vacinas, no caso, principalmente da Omicron, que depois eu quero falar um pouquinho de transmissibilidade, porque tem gente que está achando que, não precisa mais, porque a Omicron é leve e vai todo mundo pegar, não é bem assim. E vacinado não transmite. Desculpa, vacinado transmite, mas o não vacinado transmite muito mais. Isso é fato, tem dados que eu quero falar alguns dados para vocês depois. Mas essa questão da gente tentar também evitar sequelas para as crianças. Eu tenho pacientes adultos com sequelas que vão ficar com sequela o resto da vida. E temos sim crianças que têm essa chance de ficar com sequela o resto da vida. E vamos falar uma outra coisa, eu falei agora há pouco que São Paulo é como se fosse uma ilha no Brasil, né? Gente, a gente está aqui com internet, tá, com uma escola conceituadíssima, e somos o quê? 10, 20% da população do Brasil? Vamos lembrar que tem criança que não tem saneamento básico. Eu não estou falando de não ter convênio médico. Eu não estou falando de não ter um bom médico, porque tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Infelizmente, temos sim muitos maus médicos. Eu não estou falando de ter um bom médico, não. Eu estou falando de não ter saneamento básico. Então, o Brasil, sendo o segundo país que mais morreu criança no mundo, imagina o tanto de sequela que pode ter gerado também disso, né? Então, a partir do momento que a gente tem algo para prevenir tanta morte quanto a sequela, a gente tem que levar isso em consideração, olhar com carinho. E sim, a gente tem que ter esse tempo, não estou falando perder tempo, é gastar tempo, mas não é mal gasto, é bem gasto para levar essas informações para as mães, para os pais, para os avós que estão hesitando com medo de tanta fake news, de tanta enxurrada, desculpa a expressão, de porcariada que está sendo escutado, está sendo repassado por maus profissionais da área da saúde, por maus profissionais médicos, por maus influenciadores digitais, né? E por aí vai.
Então, vamos agora começar com algumas das fake news mais idiotas, né? Fala aí, Maíra. Peraí, deixa eu só acrescentar um negócio. Você falou da história, até coloquei aqui. Você falou da história das sequelas, né? A gente fala que a gente não sabe ainda quais serão as consequências da doença COVID. Existe um negócio que a gente chama de COVID longa, que é a persistência dos sintomas de COVID por um tempo prolongado, e a gente não sabe o que pode acontecer com as crianças, quando que pode acontecer, e mais, a COVID longa, ela não está associada a uma COVID grave. Então, não é uma criança que vai internar, ficar mal, essa criança que vai ficar necessariamente com COVID longa. Às vezes, a criança que teve uma coriza, e uma tosse, e uma diarreia, essa criança pode ter uma COVID longa. E dentre as sequelas, como a gente ainda não sabe, a gente não tem um tempo ainda para a gente saber qual que é o tempo que as coisas podem acontecer, simplesmente porque a gente não tem esse tempo, a gente não sabe quais serão as sequelas neurológicas, cognitivas, respiratórias, a gente ainda não sabe o que pode acontecer. Então, se a gente tem um recurso para que a gente não deixe a criança exposta a esse risco, não faz sentido a gente não protegê-las. Então, uma outra razão, a gente deu uma razão para vocês, que é a história da anterior que a gente falou. Aí agora a gente tem uma outra razão para vocês, que são as sequelas. Então, a gente precisa... a primeira foi que o Rodrigo falou, que as crianças ficam doentes, internam e morrem, que já tinha que ser... Aí já tinha que... Vou vacinar, porque a gente não vai arriscar. Não pode arriscar o seu filho. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é a sequela. Então, a gente não pode torcer para que a criança não tenha sequela. Se a gente tem um recurso que ajude para que elas não corram esse risco. Então, essa é a segunda. Pode falar aí a próxima, Rodrigo. Agora, eu queria passar para vocês algumas, eu imagino que sejam muitas dúvidas, né? A gente levantou junto isso aqui, a Maíra e eu. A gente imagina que seja muita dúvida do pessoal que está assistindo. E parece que vai ficar gravada essa live, isso é muito legal que fique, que é importante que seja repassado. E que muitas pessoas também vão atrás de ver esse tipo de informação. Por exemplo, as vacinas, elas são experimentais, né? Essa conversa de que é experimental, porque não tem todas as fases e tudo mais. Eu tenho algumas coisinhas para falar, queria até que depois a Maíra pontuasse, acrescentasse alguma coisa que ela tiver para falar também, mas assim, a gigantesca maioria das vacinas, quando entra na fase 4, que é de vigilância, podem ficar por mais de 10 anos nessa fase, porque fica vendo a longo prazo se vai ter alguma coisa, algumas vão ficar muito tempo. O mais importante dos estudos dessas vacinas todas é até fase 1, 2, 3. E essas vacinas estão aprovadas para o seu uso regular e incorporadas ao calendário vacinal. Então, sim, elas terminaram as etapas de pesquisa e estão dentro da normalidade. Algumas pessoas querem falar, não, porque no site do Ministério da Saúde fala que só vai acabar em 2025 por conta da fase 4 que eu estou falando de vigilância, né? E quanto à questão de ter sido feita às pressas, né? É uma coisa que incomoda tanto, porque a gente vive num momento que a globalização, a internet, toda essa troca de conhecimentos, isso vai tudo realmente muito mais rápido. E eu tive muitos amigos que foram para a Europa fazer com bolsa de estudo, para fazer pós-graduação, para fazer pesquisa em outras áreas, e ficou tudo parado. O mundo parou para a Covid. Vamos lembrar a primeira frase que eu falei aqui na live? A Disney fechou, gente. Quem já imaginou que a Disney fosse fechar? Então, o mundo parou por causa do Covid. O mundo parou para ficar todo mundo estudando em cima disso. Outros médicos, outras especialidades foram pesquisar outras coisas e pararam para ficar vendo Covid, para ficar pesquisando em cima disso. Quebrou-se todas as licitações no mundo todo, todo mundo ficou em cima disso, sem tanto problema, inclusive de questão financeira. Então, é óbvio que algumas coisas conseguiram ser mais rápidas do que antes. Agora, quando a gente fala de tecnologia de vacina, de RNA mensageiro foi desenvolvida há mais de 25 anos. De vetor viral, que é a que a gente conhece da Astra, né, de Oxford, ou Fiocruz, há mais de 10 anos. E se a gente for falar do vírus morto, né, a famosa coronavírus, desculpa, a famosa Coronavac,
há mais de 50 anos. A gente dá todo ano vacina de gripe para as nossas crianças, para os nossos familiares todos, que é desse jeito, é o mesmo tipo da vacina, né? Então, algumas coisas que não fazem o mínimo sentido falar que foi feita às pressas, ou que são experimentais, ou coisa do tipo, né? Você tem algo a acrescentar sobre essas Então, ó, questões? eu queria falar só, vou tentar falar rápido, tomara. Sobre as vacinas terem sido produzidas mais rapidamente, é importante a gente saber o seguinte: quando as vacinas foram produzidas, a primeira coisa que a gente precisou para que ela começasse a acontecer foi para que a gente descobrisse que bicho que era. Quem era o bicho? Pum, uma mulher, só para lembrar, uma mulher descobriu genomicamente, pum, esse aqui é o bicho. Identificou o bicho. No momento que ela fez essa identificação, aí a gente descobriu que esse bicho, que é esse bicho que a gente derrubou o mundo, é muito parecido com outros dois que já tinham projetos de vacina. Então, a gente não começou do zero, tá? A gente começou já muito, muito à frente, porque, graças a Deus, era muito parecido. Então, a gente já começou daí. Esse é um ponto da vacinação ter sido mais rápida. A gente deu essa sorte. Segunda coisa importante. Quando a gente está num momento econômico importante, o mundo inteiro está estudando, que foi o que o Rodrigo acabou de pontuar, o mundo inteiro está estudando, o mundo parou, a Disney fechou, está tudo estacionado. Todo mundo tem os olhos focados para a produção de vacina. Qual é a solução? Como é que a gente vai sair de tudo isso sendo vacinado? Tem outra solução? Não, não tem. Só a vacina vai tirar a gente de tudo isso. Então, o que acontece? Tudo que a gente tem de laboratório, tudo que a gente tem de tecnologia, todo mundo que tem dinheiro está investindo em vacina. Quando a gente fala hoje de uma vacina qualquer, de uma doença qualquer, a gente não tem... Normalmente não funciona assim. A gente tem fases que acontecem devagar. Quem é pesquisador sabe, isso é lento. Para a gente recrutar uma pessoa para ela participar de uma pesquisa, eu virar e falar assim: oi, dona Maria, tudo bem? A senhora gostaria de participar de uma pesquisa para vacinação de coronavírus? Ela ia falar: meu, pelo amor de Deus, quem sabe eu consigo receber a vacina e não placebo. Agora, se a gente chega e fala: oi, dona Maria, tudo bem? Você gostaria de participar da vacina da doença X? Ela vai falar: vai saber esse negócio aí, hein? É muito difícil da gente conseguir voluntários. Então, a gente tinha muitas pessoas querendo participar, a gente tinha muitos voluntários querendo participar, a gente tinha muitos laboratórios fazendo de tudo para trabalhando de noite, loucamente. Eu me lembro em 2020, eu acompanhava todos os dias de manhã cedo um gráfico que a gente tinha, um site que tinha a evolução de cada laboratório, como estava cada laboratório, quantas pesquisas, tinha mais de 270 vacinas sendo testadas no mundo todo. Então, estava todo mundo focado num negócio só. A chance disso acontecer mais rápido é muito maior. Então, estamos falando de outra coisa. E aí, outra coisa que acontece é, como tudo tem que ser muito rápido, a gente chama de overlapping phases. O que é isso? As fases que normalmente acontecem assim: tem a fase 1, tem a fase 2, tem a fase 3, termina a fase 3, aí o investidor vai lá: vou colocar um dinheiro nesse negócio aí, pum, vamos ensinar as pessoas vamos ensinar recursos humanos, as pessoas a trabalharem com tudo isso. Aí, lá na fase 3, isso começa. Quando a gente tem uma situação de emergência, que é como aconteceu com a gente tem esse overlapping phases, que são as fases que são sobrepostas. Quando as fases são sobrepostas, tudo acontece mais rápido. Então, ao invés de tudo acontecer linearmente, você diminui o tempo absurdamente. E aí, quando você sai de fase 3 e a aprovação dos órgãos regulatórios, é importante a gente frisar isso: nenhuma vacina sai para a população sem que um órgão regulatório tenha aprovado. Ou seja, acabou o experimento ali. O experimento precisa ser encerrado para chegar na mesa do cara que vai deixar ou não a população receber aquilo. Então, quando chega a papelada na mesa, aquela que vocês ouviram o tempo todo em entrevista, para quem acompanhou, entrevista, eu vi assim: a Anvisa está pedindo mais papel, a Anvisa está pedindo mais dados.
quando chega na mesa da Anvisa, experimento acabou. Ninguém mais está fazendo experimento nenhum. É aquela coisa assim, é trabalho feito. Não dá mais para você falar, professora, posso escrever só um negocinho aqui? Só mais... Não dá mais, acabou. Você já acabou, você encerrou, você entregou. Então, a partir do momento que a gente entregou, acabou o experimento. Então, ela não é mais experimental. E aí, para ela chegar à população e chegar nessa tal de fase 4, que o Rodrigo falou, para ela chegar à população, ela precisa ser aprovada pelos órgãos regulatórios, FDA, Anvisa, os órgãos o britânico, enfim. Quando ela chega, quando a Anvisa fala está aprovada, ali você, independente do que aconteceu antes, de como aconteceu antes, ali ela já é uma vacina segura. A Anvisa dá a carimbadinha dela assim, ó, pum, é segura, pode dar. E a Anvisa não é um órgão politizado, não é um órgão que é influenciável. Não, a Anvisa é um órgão sério. Se a Anvisa entregou, disse é seguro, pode dar. Se a Anvisa falou, eu preciso de mais dados, preciso ver, ela não vai, vocês não vão poder receber essa vacina. Então, quando a gente chega na fase, o que é a fase 4? Fase 4 é a fase, a ciência ela é tão transparente, e é isso que é importante que a gente saiba, que a ciência ela é transparente. Ela fala para você, olha, pode dar tal coisa, ela não vai esconder. Ela vai falar para você, ó, vai dar tal reação, pode dar tal reação. Ela é tão transparente que depois da vacina em circulação, eles fazem essa farmacovigilância, que é o que o Rodrigo está falando, a fase 4. Na fase 4, é a fase que eles estão de olho. Se acontece alguma coisa, eles vão observando, porque aí a gente abre para milhões de pessoas. Mas a gente abre para milhões de pessoas já sabendo que é uma vacina segura, mas eles não desencanam, eles continuam observando, ela não é mais experimental. Então é isso que eu queria colocar. Fala aí a próxima. É muito importante que a gente possa falar isso, e foi muito legal que você falou isso tudo, porque é para diferenciar o joio do trigo e um profissional do outro, que é alguns que falam algumas baboseiras que não fazem sentido algum para quem, como eu falei, tem o mínimo conhecimento. Vacina muda DNA. Pelo amor de Deus, a vacina do RNA mensageiro não faz mudança nenhuma de DNA, porque para mudar DNA para RNA, a gente precisa de uma enzima que não tem nem vacina, nem no vírus, não tem nada disso. E recentemente saiu um estudo porquíssimo, muito porco, falando que, olha só, esse estudo mostrou que essa vacina pode sim mudar DNA. No mesmo estudo mostrava que soro fisiológico tinha uma chance muito maior de alterar qualquer outra coisa, entre aspas, do DNA. Soro fisiológico. Você tá entendendo? Então, assim, e aí é o tal negócio. Não dá para não rir, Rodrigo. É revoltante! Então, assim, outra coisa, efeito a longo prazo, e algumas palavras caem na boca da população por algum desses, na minha opinião, bandidos, que ainda devem pagar com o seu CRM, com o seu registro, sim, devem ser caçados. Já falei isso em televisão, quando me entrevistaram, já falei nas minhas redes. Sim, né? A que se faz, a que se paga. Mas, enfim, alguns deles falam muito da proteína spike, né? Os traços de RNA. Depois de 30 dias não tem nenhum traço, nem de RNA, nem de proteína spike dessas vacinas todas, tá? Tanto é que precisa depois ter os reforços, né? Inclusive, não existe relato de vacina causar efeito a longo prazo nenhuma na história da humanidade. Inclusive, mais uma questão importante de saber, o Brasil, que tem um histórico do Zé Gotinha, né, tem uma herança vacinal maravilhosa, que isso vem desde a revolta da vacina com o célebre, maravilhoso Oswaldo Cruz, que ele já sofreu mais do que nós, né, naquela época. O Brasil é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, porque os Estados Unidos tem uma população muito forte da questão de antivax, né, e muitos na Europa também, mas eu acho que os Estados Unidos deve ser dos piores nesse sentido. E isso aconteceu
por conta daquela vacina, se eu não me engano, até da polio. Depois acho que é importante a gente falar o que está acontecendo com a polio de novo, né? Mas a vacina da polio que começaram a querer, fizeram um estudo também muito mal feito, e a Lancet foi muito tempo criticado, que é uma bela de uma revista, mas foi muito tempo criticado por ter publicado esse estudo falando que tinha relação com autismo. Imagina como foi. Só que isso demonstra como a fake news pode vencer e ficar por muito, muito e muito tempo. Né? Então, até hoje, nos Estados Unidos, eles têm esse medo, esse temor dessa questão anti-vax, né? E a gente tem que tomar cuidado com essa minoria barulhenta, porque essa minoria barulhenta está causando muito transtorno e está causando hesitação vacinal, que é o que a gente está querendo tirar um pouco disso para trazer essas informações importantes para vocês, né? Por exemplo, falam também muito de miocardite. Ah, se eu tomar vacina vai dar miocardite, trombose, AVC. Tem relato na da Pfizer, que é de RNA mensageiro, de miocardite. Para começar, que os dados que se falam disso são de meninos adolescentes, ou seja, nem estamos mais nessa população, nesse público-alvo agora, que é principalmente de 5 a 11 anos. Segundo, é infinitamente maior a chance de, isso a gente fala por dados e por estudos, de dar miocardite pelo Covid e muito maior do que pela vacina. Tá? E outra coisa, isso agora eu vou até abrir um pouquinho o leque, não só de criança, falando dos meus adultos, não temos, esse pessoal que fica falando desse negócio de miocardite, não temos nenhum dado, inclusive dados coletados no Ministério da Saúde do nosso governo, do nosso país. Nenhum dado falando de aumento de miocardite, aumento de trombose, aumento de AVC, que é o derrame, depois das vacinações. Pelo contrário, em 2020, a gente aumentou muito os números de AVC, de trombose, de miocardite, justamente porque eu, como médico dos adultos, eu via muito isso. Paciente tendo embolia pulmonar, que é uma trombose, né? Trombose nas pernas, trombose de membros inferiores, AVC, infarto, miocardite, porque tinha muito Covid. E a partir de 2021, começou a cair. Justamente porque chegaram as vacinas. E justamente porque a vacina evita o Covid. Então, gente, parece ser tão básico. E a miocardite. Exato. Né? Então é tão básico, é tão simples, que as pessoas deveriam começar a olhar com mais carinho para quem realmente está brigando pelas informações reais chegarem nas pessoas. E tomar cuidado com quem é sempre contra qualquer tipo de vacina, para qualquer tipo de população, é sempre a favor de medicações que não são liberadas para tratamento de qualquer coisa que seja. Né? Então, começar a pegar informação séria, da onde vem o embasamento científico, embasamento, como a Maria acabou de falar, dos grandes órgãos de saúde do mundo. Tá? Isso faz muita diferença para a gente não cair em falácia, não cair em mentira e não hesitar em vacinar quem mais precisa nesse momento, que são nossas crianças. Eu vou aproveitar o seu gancho aí que você falou da miocardite e da vacina da Pfizer, de modificar... Basicamente, a história da miocardite vem da vacina da Pfizer. E a história do DNA vem da vacina da Pfizer. A gente tem hoje liberada para as crianças aqui no Brasil 2 vacinas. Das crianças que a gente está falando, são as crianças entre 5 e 11 anos. As crianças de 5 anos só podem receber a vacina da Pfizer por conta de estudos que a gente tem da Coronavac. Aliás, hoje foi entregue para a Anvisa mais dados da conclusão do estudo da Coronavac, foi entregue para a Anvisa mais dados para que eles possam estudar a liberação para as crianças mais novas. Mas até por enquanto, hoje, na data de hoje, 9 de março, a gente tem liberada para as crianças de 5 anos, desculpa, para as crianças de 5 anos a vacina da Pfizer e para as crianças de 5 a 11 anos a vacina da Pfizer e a Coronavac. A Coronavac pode ser dada para qualquer criança menos imunossuprimida e as crianças com comorbidades também podem receber as 2. O que a gente tinha percebido logo no começo, antes da Coronavac ser liberada, era que as pessoas tinham muito medo dessas 2 coisas, uma modificação de DNA, alteração de RNA, infertilidade, o que pode acontecer no futuro, porque a palavra RNA dá uma assustada boa nas pessoas. Daí a importância de estudar biologia na escola, mas tudo bem.
me distrair. Aí a importância de estudar biologia na escola para que as pessoas saibam que o RNA, que a vacina, e por ser feita de um tipo de RNA, que na verdade é um RNA que foi produzido para ensinar o corpinho deles a produzir vacina, e não tem modificação, não entra dentro da célula, nada disso. Se vocês quiserem, depois eu explico no final, a gente abre as respostas, eu explico para vocês. A vacina, ela, na verdade, e aí, eu queria dizer o seguinte, a gente tem, eu até puxei aqui uns dados, cadê? Aqui. São Paulo, o Rodrigo falou. São Paulo é a capital da vacina mesmo no Brasil, não tem jeito. Aí eu vou falar para vocês de dados que eu tenho aqui da cidade de São Paulo. Isso aqui eu tirei de hoje, esse boletim de hoje, ó, de 9 de março. Ó, boletim de 9 de março. E aí, a gente tem um total de vacinados de crianças de 5 a 11 anos, 1.083.000, etc. Com primeira dose, a gente tem 80% das crianças, com segunda dose, a gente tem 26%. Esses dados aqui estão disponíveis no site da prefeitura, se vocês quiserem dar uma olhada, e é muito legal porque eles desmembram as idades. Então, 5 anos, qual que é a porcentagem de crianças vacinadas? 6 anos, 7 anos e por aí vai. A gente tem 80,5% das crianças vacinadas de 5 a 11 anos, mas esse dado é puxado para baixo pelas crianças de 5 anos. Que eu entendo, analisando os dados, que está muito na história de que as pessoas têm mais medo da vacina de RNA mensageiro do que da vacina Coronavac. Então, já que não existe disponível para as crianças de 5 anos a Coronavac, então as pessoas não estão vacinando, ou algumas pessoas estão com medo de vacinar as crianças de 5 anos por conta disso. Então, mesmo assim, São Paulo está voando. Então, a gente tem as crianças de 5 anos com 72,8%. E eu tenho as crianças de 11 anos com 88,3%. Então, acredito que haja muita preocupação na história de ser RNA mensageiro, da vacina ser RNA mensageiro. E aí eu quero lembrar algumas coisas que tiram, para tirar o medo. O doutor Rodrigo falou uma coisa que é importante que vocês deixem isso muito firme na cabeça de vocês. Aconteceram sim alguns casos de miocardite pós-vacina. Quantos casos? 12 casos em 8 milhões de crianças vacinadas. 0, quantas crianças tiveram miocardite por doença coronavírus? Muitas. Como foi a evolução desta miocardite nessas crianças? A evolução delas foi clinicamente maravilhosa. Essas crianças passaram da vacina. super bem. Da vacina, tá? Então, as crianças que passaram... quer ver? Eu tenho esses dados aqui em algum lugar. Mas, enfim, as crianças passaram super bem, elas foram tratadas ambulatorialmente, tiveram uma evolução clínica favorável, ninguém passou super mal, ninguém tem sequela nenhuma, tá todo mundo ótimo. Todo mundo quem? 8. Não, desculpa, 12 crianças. 12 de 8 milhões. Hoje em dia, a gente tem mais... Eu não tenho esse dado de hoje, mas hoje em dia a gente tem muito mais gente vacinada, e ainda esses casos. Em quem esses casos, quem foram as pessoas que tiveram esses casos? Foram meninos púberes. Então, meninos de mais ou menos 15, 16 anos. Então, essa galera já foi vacinada aqui no Brasil. E aqui em São Paulo, dessa galera aí, a gente já tem todas as crianças vacinadas, pelo menos de acordo com o censo antigo, né? Então, 100 e tantos %, sei lá. Ó, meninos, crianças de 16 e 17 anos, a gente está na cidade de São Paulo, 110, 109%, né? Esses dados aí são por causa do censo, né? Então, não é esse público. A gente está falando as crianças de 5 anos não são crianças, meninos, púberes. Então, não faz sentido a gente pensar nisso. Tem uma outra coisa que é importante, uma segunda coisa que é importante, que foi observado, que as crianças que tiveram essa miocardite, elas tiveram miocardite após a segunda dose, quando a segunda dose foi dada no intervalo de 30 dias. Como está preconizado aqui no estado de São Paulo, a vacinação para Pfizer, para as crianças de 5 anos ou as crianças imunocomprometidas?
São 8 semanas entre a primeira e a segunda dose. A gente observou que quando a vacina era dada neste intervalo maior, a chance de ocorrência de casos como esse diminuía muito. E não aconteceu, tá? Não teve. A gente não tem mais nenhum caso. Então, quando a gente tem crianças nessa faixa etária, tem miocardite? Não tem nenhum relato. Quando a gente tem crianças nessa faixa etária, dada no intervalo de doses que a gente tem hoje em dia, a gente tem esses casos? Não. Então, a gente precisa se preocupar com miocardite? Não. Então eu posso dar vacina no meu filho que ele não vai ter miocardite, chance muito baixa, tá bom? Então, é uma coisa que a gente não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar também com a história do RNA, e, na verdade, a vacina da Pfizer, ela é uma professora. Ela entra no corpo da pessoa e ela ensina o corpo da pessoa a fazer os produtos que precisam ser feitos para o corpo produzir anticorpos. Ela só sabe ensinar a fazer aquele produto. Ela não sabe ensinar outra coisa. Então, ela entra lá com por isso que é o nome RNA, mensageiro. Ela leva uma mensagem. Então, ela carrega uma mensagem. Por exemplo, ela carrega uma receita de bolo. Ela leva a receita de bolo. Aí ela entrega lá para os anticorpos e faz, olha, tá aqui. Esse aqui é o bolo que você precisa fazer. Tá. Esse RNA mensageiro tem a mensagem de como fazer um pão? Não. Esse RNA mensageiro tem a mensagem de como fazer um estrogonofe? Não, ela não tem. Ela não sabe fazer. Ele só sabe fazer uma coisa, que é fazer a proteínazinha para fazer para recrutar todos os anticorpos, para que eles protejam o seu filho, para que se ele encontrar com um bicho real, ele já sabe o que fazer, ele já sabe proteger. Então, este mensageiro, que acho que era o nome que a gente tinha que usar mais do que o RNA, esse RNA mensageiro... Assustaria menos, né? Teria menos problemas. Esse RNA mensageiro, ele está levando a mensagem específica, ele não sabe fazer outra coisa, ele faz aquilo e só aquilo. Então, ele não é capaz de mudar o DNA, de causar infertilidade, de causar isso, causar aquilo. Nem que você desse $1 milhão para ele, ele seria capaz de fazer isso. Ele não é capaz. Então, é outra coisa tranquilizadora para a gente. Não dá miocardite, a chance de miocardite é baixa, deixa eu corrigir aqui, a chance da miocardite é baixa, principalmente pela faixa etária, por tudo que a gente acabou de falar, e também porque ela não é capaz de fazer outras coisas, ela não consegue fazer outras coisas. Isso significa que você, que ainda não vacinou seu filhinho de 5 anos, então a gente tem uma porcentagem, 20 e tantos %, que ainda não vacinaram, talvez por medo. Quem está com medo, por isso, pode ir, vai, protege seu filho merece ser protegido, ele tem esse direito. E digo mais, até puxando o seu gancho, tenha medo da doença, não tenha medo da vacina, né? Não, mas como a gente falou, não, mas a maioria, sim, graças a Deus, das crianças vão bem, sim, a maioria vai bem, mas, poxa, acabei de falar que a gente tem crianças que não têm saneamento básico. Então, se de repente você está tão seguro assim da sua criança que não precisa ser vacinado porque ele tem convênio médico, porque ele tem saúde e tal, essa criança pode passar para outra criança, pode passar para a filha da funcionária, pode passar para a filha da pessoa que tem uma condição mais humilde, mais complicada do socioeconômico cultural, pode passar para o idoso, que mesmo vacinado pode evoluir com mais gravidade, né? Então tem tudo isso, e agora eu até quero fazer um relato meu, pessoal, né? E até pedir para o pessoal até colocar a foto aí que está separada. As minhas filhas, elas tiveram Covid no momento que foi liberada a vacinação. Imagina como eu fiquei pé da vida, que eu estava doido para vaciná-las, as minhas heroínas, Laura de Capitã Marvel e Alice de Garota Incrível, né? Como chama? A Invisível lá. Esqueci agora, daqui a pouco você me ajuda a lembrar. Cadê a foto? Põe aí que eu falo o personagem. É a Invisível da família dos Incríveis. Fugiu o nome dela. Sei que até o Violeta. Violeta, isso mesmo. Então tem 3 fotos aí, eu pedi pro pessoal passar. E aí o que acontece?
Em casa, eu com as 3 doses, a minha esposa com as 3 doses, eu tenho uma questão de problema de saúde de obesidade, estou fazendo regime, emagreci, mas a questão de obesidade era uma coisa que pegava muito, por medo que a gente teria, né, inclusive eu até falava com a Maíra lá atrás, independente de dedímero, essas coisas todas, eu tomaria sim um anticoagulante por conta de proteger problemas de trombose, que o Covid causa muito. E eu tive de uma maneira. Pessoal, eu não tive nada de sintoma, eu só sei que eu tive porque a gente resolveu testar nós 4 para poder vacinar minhas filhas, que a gente teve um caso de uma funcionária em casa que teve, que também, graças a Deus, deu tudo certo com as 3 doses, e se um tivesse positivo, a gente não ia vacinar as meninas, os 4 deram positivo. A minha esposa teve sintomas leves a partir do dia seguinte do teste, foram sintomas nasais leves, de escorrer o nariz, ficou um pouquinho rouca, nem febre, nem mal-estar, nada disso. Eu não tive nada, não tive nenhum sintoma, e eu volto a dizer lá no começo da nossa live, eu falei que eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de transmitir para minha família, né? Volto a dizer, eu fiquei 2, 3 meses dormindo fora da minha cama, no sofá, sem beijar minhas filhas, minha esposa, me segurar aqui até para não chorar. E realmente foi tão assim gratificante, depois de tudo que eu passei, agradecer a Deus, a ciência e as vacinas, de eu ter tido um quadro tão leve, e a minha esposa, quer dizer, quadro assintomático, e a minha esposa um quadro tão leve, e as minhas filhas tiveram um pico febril isolado, apenas, e a Que Laura, bonitinho. e a Tá Laura passando aí, Rodrigo, as fotos. passando, e a Laura com o dentinho nascendo, eu falei, deve ser por conta disso, né? Quem tem criança sabe que às vezes na dentição acaba tendo febre. Isso tiveram mais nada. Então, assim, em tese, se eu fosse ser egoísta, eu ia falar, minhas filhas já tiveram Covid. Elas vão, por um bom tempinho, a gente sabe, alguns meses elas não vão ter de novo, né? Então, para que vacinar? Para quê? Para que elas realmente fiquem bem protegidas e se você não tem e para que você tenha amor ao próximo também. Essa questão de civilidade que a escola tão bem ensina às nossas crianças, que no dia que a gente fez a reunião, a gente teve muito orgulho da conversa, da reunião que a gente teve, porque isso é ensinar a viver em sociedade. Você se vacina não só para se proteger, mas para proteger as outras crianças, para proteger os familiares das outras crianças, né? Então, tão logo deu 30 dias do quadro das minhas filhas, a gente já tomou a primeira dose, elas só não estão com as 2 doses ainda por conta dessa demora, mas essa semana que vem já tá agendada para elas tomarem essa segunda dose, né, da Coronavac, por sinal. E eu queria falar para vocês que a gente tem que ter sim amor ao próximo em todos os sentidos e tomar muito cuidado com essas fake news, porque essas fake news, esse pessoal barulhento, está começando a fazer com que a gente tenha problemas, inclusive com as outras vacinas. E um gancho que eu quero puxar, a poliomielite, que é algo que estava erradicado, depois de 30 anos, acabou tendo em Israel, se eu não me engano, né, uma criança de 3 anos não vacinada. E o Brasil está com uma cobertura vacinal baixa de poliomielite. O Brasil estava com coberturas vacinais baixas de sarampo até pouco tempo atrás, né? Coqueluche voltou a entrar no calendário dos meus adultos, dos meus idosos, porque a cobertura vacinal das crianças está baixa também. Então a gente tem que tomar cuidado com toda a cobertura vacinal e tomar cuidado para essa turminha da fake news não entupir de informações mentirosas, entupir de medos descabidos todos vocês, porque senão realmente vai virar uma bola de neve. Essa turma, infelizmente, tende a crescer e aí vai começar a ter problema de saúde geral para as nossas crianças, né? Então, trouxe aí, dividindo com vocês como pai, né? Trouxe foto das minhas filhas vacinadas da primeira dose, a segunda já deve chegar semana que vem, da parte do coronavírus, e que, graças a Deus, elas tiveram um quadro muito leve, né? Mas tem gente que não tem essa sorte, tem gente que não tem essas condições de saúde, e a gente convive com pessoas que não têm essa condição de saúde, essa sorte, tudo isso, né? Então a gente precisa realmente pensar nessa questão de viver em sociedade para realmente vacinarmos com todas as informações que a gente trouxe para vocês. Essa história que você falou aí das meninas tomando a vacina, a minha também, quando ela tomou a vacina, também tem foto e tudo mais. Enfim, eu acho importante
tem uma coisa que é importante, que até quando nós conversamos, que foi o que nos deixou muito, muito felizes, principalmente para vocês que têm seus filhos na escola, vocês podem ficar bem tranquilos que a escola está muito, muito interessada em ensinar para que as pessoas pensem no próximo, é isso que você estava falando. E eu acho muito interessante a história da gente, não só o momento que a gente vai levar as crianças para tomar a vacina, claro, eu até falo numa postagem que eu fiz sobre isso. A gente não vai fazer um auê na hora que eles estão recebendo a vacina. Eu vi que uma pessoa aqui perguntou sobre quando a pessoa tem medo, a criança tem medo agulha, de né? agulha. O momento que a gente vai dar a vacina na criança, depois se vocês quiserem eu falo sobre isso, mas assim, o momento que a gente vai vacinar a criança, a gente tem que acolher a criança, colocar a criança no colo, vacinar, tudo. E depois enaltecer esse momento, porque isso vai ficar na memória deles para sempre. Isso que eles viveram, eu até me arrepio, isso que essas crianças viveram, essas crianças ficaram em casa 2 anos, elas têm muitas perdas, muitas, que a gente vai correr atrás anos, nós vamos correr anos atrás de todas essas perdas que elas tiveram em 2 anos. Então, aquela mesma foto, aquela mesma sensação, eu não esqueço a sensação que eu tive na hora que eu consegui finalmente tomar a minha vacina. Eu chorei muito, eu mandei áudio para as pessoas chorando, completamente perturbada. Gente do céu, eu consegui, eu não vou morrer. Eu gritava, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Era essa a sensação que eu tinha, isso tomando a primeira dose, né? Assim, a gente já tem aquela animação. Pois é. Mas essa sensação que a gente teve, e mais uma vez eu vou reforçar, a gente tem que olhar para as crianças e lembrar que eles também sentem, eles também têm sentimento, também é uma sensação de libertação. Por mais que eles tenham dor de vacina, que eles saibam que dói, que eles chorem e tal. Vocês lembram daquele videozinho que o menininho grita, vai Corinthians, não sei o quê. As crianças, elas vão guardar esses momentos aí que você mostrou, essas fotos, eles tirando a foto, elas vão guardar isso para sempre. Vai ser uma coisa que elas vão contar um para o outro, quando tiverem 30, 40 anos. Onde você estava? Como foi? E essa sensação que elas têm de, olha, eu estou tomando a minha vacina para que eu possa ter liberdade e para que a pessoa que está ao meu lado também tenha liberdade, que é essa noção de caridade que a gente precisa ter, que a gente não vai crescer como humanidade enquanto a gente não entender que é necessário que nós tenhamos caridade, a gente precisa olhar para o outro. Se a gente olhar só para a gente não pode viver em sociedade, tem que viver no meio do mato sozinho. Se quiser viver em sociedade, tem que olhar pelo outro também, que é isso que o Rodrigo está dizendo. E essa noção aí de sociedade, as crianças vão ter quando elas... com essa demonstração, essa vacinação. Então, toma vacina, tira foto, depois faz um quadrinho da carteirinha, chama atenção para essa vacina. Para quem já vacinou, graças a Deus, aqui em São Paulo, 80% das crianças já tomaram a sua primeira dose. Chama atenção para isso, mostra para o seu filho quanto é importante a vacina que ele tomou, e essa vacina que ele tomou tirou ele daquela situação de 2 anos preso dentro de casa. As 2 doses, tá, gente? Uma dose só não resolve, só dá aquela emoção, depois tem que tomar as 2. Tira ela dessa situação. Então, é importante que as crianças tomem todas as vacinas, e como a dona Zélia, que ela não deixa de chamar de dona, mas a dona Zélia falou pra gente, e eu achei muito interessante, ela disse assim, olha, essas crianças que hoje estão sendo vacinadas são as crianças que vão vacinar no futuro. Então, elas vão ser as crianças que vão vacinar os filhos delas, que vão levar os filhos delas para que sejam vacinados, pensando nelas e nos outros. Então, a gente está ensinando muita coisa quando a gente está levando essas crianças para serem vacinadas. E essa cobertura da polio aí que você me falou está bem preocupante, é difícil. Preciso que todo mundo olhe para os calendários de vacina, para que os pediatras estimulem a vacinação, abre lá a carteirinha de vacina, olha, os postos de saúde aproveitem as visitas das pessoas e peçam as carteirinhas e observem as carteirinhas, porque vai ser um trabalho
bem capilar mesmo, bem devagar, para que a gente consiga restabelecer as porcentagens de vacina para pólio. E pólio, gente, para quem não sabe, a vacina de pólio é a vacina do Zé Gotinha. É essa vacina aí que a gente é o país do Zé Gotinha, né? Então, a gente ter o país do Zé Gotinha, ter a vacina que o Zé Gotinha protege em baixa cobertura é muito feio. Então, a gente precisa melhorar esse índice aí, e para isso, a gente precisa falar de vacina, a gente precisa enaltecer a vacinação, a gente precisa levar as crianças para serem vacinadas, valorizar quando elas tomam a vacina, é preciso que isso seja difundido e falado. Acho que é isso. Em cima disso aí que você está falando, que eu falei aqui hoje também, que eu tô muito chato, rabugento, e algumas coisas eu não aceito brincadeira e piada, eu falo assim, pode falar mal da minha mãe, da minha esposa, de mim, pode me zoar, mas não faz piadinha de vacina, porque eu não consigo nem achar graça, tá? Eu fico realmente muito bravo, porque é isso que realmente está fazendo a gente ter menos risco de morte, a gente está fazendo a gente ter menos risco de hospitalização, a gente está conseguindo sair de casa, né? A gente está conseguindo a flexibilização que a gente sempre esperou, né? E a gente está conseguindo fazer com que nossas crianças da pandemia saiam daquele mundo de escola, de aula online. Isso a gente está falando de nossas crianças com, de repente, com escola particular, com escola boa. Imagina os coitadinhos das escolas públicas, né? Então, o que tirou a gente do buraco não foi nenhum tratamento de coronavírus, não foi nem hospitalização, nem médico, não, foram as vacinas. Então é muito importante a gente retomar essa questão de educação, sim, não só da vacina do coronavírus, pelo amor de Deus, mas de todas, como eu fiz questão de puxar aí, você bem disse da questão da polio, de todas as outras que a gente precisa, porque volta a falar dele, se não o maior, mas um dos maiores sanitaristas da história do mundo, não só desse país, Oswaldo Cruz, já sofreu muito lá atrás para a gente sofrer menos um pouco agora. Então cabe a nós continuar esse trabalho para que realmente o país do Zé Gotinha, né, consiga trabalhar para ter essa cobertura vacinal ampla, que sempre foi muito exemplar, né? Então a gente não pode deixar a peteca cair nesse sentido. E aí até a última coisa que eu queria trazer de informações e dados, eu vou falar, mas vai ser coisa rápida aqui, de transmissibilidade, né? Porque tem gente que fala, não, porque a Omicron transmite pra caramba, mesmo vacinado, então não tem essa. Sim, mesmo vacinado transmite mesmo. Eu acho que chegou um momento que vai ser meio complicado escapar de pegar coronavírus em algum momento, porque a gente vai realmente sair, vai sair sem máscara fora dos ambientes abertos e tudo mais. Mas a ideia é que seja leve, como foi para minha esposa, como foi para mim, né? Então, estudo do CDC, feito entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, ou seja, com a Omicron, né, CDC dos Estados Unidos, fala até o autor, o Baker et al., o Baker e colaboradores, e foi publicado 4 de março agora. 183 famílias, né, que tivessem pelo menos um caso positivo. Pessoas que tinham 3 doses chegaram até 42% de transmissão. Pessoas que tinham 2 doses até 5 meses, aquilo que eu falo que faz muita diferença o tempo, né? Chegava até 43% de transmissão. Os não vacinados chegava a 63% de transmissão. Então, sim, transmite muito mais, como a gente fala, com P significativo, né? E aí a questão de isolamento e não isolamento, quando você isolava, ainda assim transmitia 41%, quando não isolava, transmitia até 67%. E as máscaras, né? Quando você usava máscara, ainda assim transmitia até 39%, sem máscara até 68%. E dado rapidinho aqui, mais 3 estudos de 2021, um da Holanda, com mais ou menos 300 mil casos, com menos 71% de chance de passar o Covid, de transmitir Covid quando está vacinado. Um do New England Journal of Medicine, que é um dos melhores jornais de medicina, né? Estudos do Reino Unido, de mais de 900 mil pessoas, com redução de transmissão de 40% a 50% das pessoas com vacina, seja Pfizer ou seja AstraZeneca, que é o que eles tinham lá, né, que eles têm lá, e um do JAMA, que é uma outra grande revista também, com um estudo feito na Inglaterra de 141 mil pessoas, com transmissão com pessoas não vacinadas, 49%, e pessoas vacinadas pela Pfizer, 23%.
né? Então, sim, infelizmente, essa Ômicron chegou para transmitir mesmo vacinado, só que é óbvio, tem estudos, dados robustos mostrando que os não vacinados transmitem sim muito mais do que os vacinados, sem falar a questão de gravidade, sem falar a questão do pós-Covid, né? Então, é um monte de coisa que a gente falou aqui para vocês, que é para vocês nos ajudarem a esses 20% da criançada que falta se vacinar, principalmente em São Paulo, né? Nos ajudarem a repassar essas informações, ajudar a serem bons informantes, a serem formadores de opinião, para que a gente realmente se sinta seguro com todo mundo vacinado, com todo mundo vacinando. É assim que a gente está conseguindo sair dessa pandemia para se transformar em endemia, repito, com as flexibilizações, questionáveis ou não, no momento certo ou não, enfim, quem ainda estiver inseguro, use máscara até se sentir mais seguro, tudo bem, o importante é que todo mundo esteja vacinado e que consiga trazer mais algum vacinado a tiracolo, né? O intuito da nossa conversa de hoje, já estamos aí quase 1h30 de conversa, eu não vi mais nenhuma outra pergunta aqui no chat, né? Teve a questão da agulha. Poxa, a questão da agulha, eu acho que a Maíra falou bem, né? A gente tem que respeitar o momento da criança. O momento da criança não quer ter foto chorando, não vai ter foto chorando, tadinha. Mas por conta da agulha, a gente deixa de dar as outras vacinas? Lógico que não. E tem outras que doem muito mais do que essas do coronavírus. Inclusive, a minha filha fala, né? Não, não é do coronavírus, papai, é Coronavac. Então, assim, a gente precisa realmente trazer de novo essa questão da nossa herança vacinal tão importante e trazer mais pessoas para boas informações e tomar cuidado com muita teoria de conspiração, tomar cuidado de onde a gente tira as informações, pessoas que têm algumas informações meio descabidas, que nenhuma vacina para ela presta, para nenhuma idade presta, e presta assim esse monte de remédio para tratar alguma coisa que não tem necessidade de remédio nenhum, esse monte de exame que não tem que fazer exame nenhum, né? Então começa a ter um pouquinho de senso crítico, e se não quer acreditar em mim, Rodrigo Santiago, na doutora Maíra Luz, vai então olhar todas as sociedades de pneumologia, de pediatria brasileira, americana, europeia, todas as sociedades de imunização, infectologia, todas as sociedades médicas especializadas do mundo. Não é possível que todo mundo está errado e uma meia dúzia de barulhento está certo. Uhum. Né? Então, meio esquisito isso. Então, vamos ter um pouquinho de senso crítico e, principalmente, amor ao próximo. Que assim a gente sai desse buraco. E já estamos saindo. É isso. Você falou bastante coisa importante aí. Eu só quero reforçar uma coisa, que é assim, eu sei que tem muita gente que está aqui que para ouvir, muitas das pessoas que param para nos ouvir, são pessoas que já estão vacinadas, são pessoas que já vacinaram seus filhos e que não têm dúvidas sobre a vacinação. Mas o que eu quero deixar no coração de vocês, a gente trouxe algumas informações para que vocês possam ter embasamento e vocês possam conversar de uma forma que outras pessoas consigam entender também. Então, a gente não está falando só para as pessoas que não vacinaram, a gente está falando para você, que provavelmente está cansado, que faz assim, eu não acredito que fulano não vacinou o filho, não vou mais falar com ele, não sei o que, né? Talvez ele precise de uma conversa, talvez ele precise de... lembra que eu falei que a informação vinda de uma pessoa que você gosta, talvez seja uma informação que você... Não, talvez não. É uma informação que você para ouvir. Então, quando você está munido de boas informações, e é o que o Rodrigo falou, se a pessoa tiver dúvida, vá procurar órgãos sérios, vai procurar CDC, Johns Hopkins, vai procurar Harvard, vai procurar Oxford, vai procurar Anvisa, vai procurar FDA, todos esses, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Imunologia, Febrasgo, enfim, vá procurar esses órgãos, mostre esses órgãos, traga esses dados para essas pessoas. Não é possível que todas as pessoas, esses órgãos, essas sociedades estão erradas, e está certo o influenciador que está ganhando bastante. Não faz sentido, não faz sentido. E, às vezes, as pessoas estão perdidas porque elas receberam algumas informações erradas e não porque elas são negacionistas, não porque elas não querem vacinar os seus filhos, elas só precisam de colo. E elas vão ter o colo de vocês
que são pessoas que são importantes para elas. Então, assim, você tem uma vizinha que está em dúvida se ela vai vacinar o filho dela ou não, e o filho dela está desprotegido. Vamos amparar essa criança, pensa nessa criança. Eu sei que você está bravo, que você está cansado, que você não quer mais falar sobre o assunto. Pensa na criança. Dá uma oportunidade para essa família conversar com você, conversa com essa família, com todas essas informações que a gente trouxe, para que você consiga ajudar um pouquinho. Eu conheço pessoas que conseguiram, que outras pessoas que não iam se vacinar de jeito nenhum, que conseguiram que as pessoas fossem vacinadas apenas fazendo isso, apenas conversando, apenas dando escuta para elas. Ouve o que ela tem para te falar, ouve qual que é a dúvida dela. Às vezes a dúvida dela é uma dúvida simples, porque ela está com vergonha de falar para outras pessoas, mas que para você ela vai falar, porque em você ela confia. E aí entrega para ela informações de boas relevâncias e vamos aumentar esse número, vamos voar aí, vamos colocar 90% para cima, uma meta muito sonhadora, e vamos embora. Só para fechar aqui, que a gente está muito tempo falando e o pessoal está dando bronca na gente aqui, se vocês precisarem de ajuda, eu e o Dr. Rodrigo, nós estamos disponíveis para ajudá-los com relação à hesitação vacinal. Meu Instagram é @dra.maíra com ilus, e o Instagram do Dr. Rodrigo? DR Rodrigo Santiago, tá? Vai ter, inclusive, no nosso chat aí, vai ter na descrição. E, poxa, nossas redes sociais, né, Maíra? Estão todas aí. Você tem um canal do YouTube também muito legal, também tenho. Nosso Instagram, nosso site. Então, estamos completamente à disposição para poder ajudá-los no que for. E a gente pede ajuda de vocês, né? Como a Maíra bem falou. É o nosso dia a dia ficar falando isso, mas a gente precisa de mais pessoas passando isso tudo que a gente passou para vocês, que a gente transmitiu para vocês. Vamos fazer mais barulho do que as pessoas que estão fazendo barulho para os nossos filhos não serem vacinados. Martin Luther King, mais me preocupa o silêncio dos bons do que o barulho dos maus. Né? Então vamos tomar cuidado com essa minoria barulhenta, porque a gente tem que ter mais voz que eles. É isso. Muito obrigada, Liga, aí pela oportunidade para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre algo que a gente é apaixonado. Muito obrigada e tomara que a gente consiga mais coisas. Obrigada, viu, gente? Obrigada, doutor Rodrigo. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.